Um outro assunto para a gente analisar: a Polícia Civil de São Paulo divulgou nesta quarta-feira a identidade do homem acusado de ser o assassino da estudante da USP, Bruna Oliveira da Silva, na zona leste de São Paulo. Esteliano José Madureira, de 43 anos, foi identificado após a divulgação do retrato falado, que foi produzido com a ajuda de inteligência artificial, a partir de imagens de câmeras de segurança obtidas pelos investigadores. A estudante tinha 28 anos e estava desaparecida desde o dia 13 de abril, quando havia saído da estação de metrô e voltava para casa onde morava com o pai. Seu corpo só foi encontrado 4 dias depois, em um estacionamento próximo, seminu, machucado, com sinais de violência e também queimaduras. As pessoas que nos acompanham pela TV e pelas plataformas digitais podem observar as imagens que foram divulgadas desse homem perseguindo a jovem, inclusive o retrato, a foto que ajudou na elaboração do retrato falado, que foi aperfeiçoado com o uso da tecnologia, o uso de inteligência artificial. Então o vídeo mostra exatamente o momento em que ele ataca essa estudante da USP, a Bruna Silva, que acabou sendo morta, possivelmente por esse homem. Ele é o principal suspeito. Chamar o Cristiano Beraldo, um caso de repercussão aqui em São Paulo, mas ao que tudo indica, há informações robustas que apontam esse homem como sendo o autor desse assassinato, Cristiano Beraldo. Pois é, Caneta, a polícia, a tecnologia fazendo o seu trabalho, buscando com as informações disponíveis identificar o autor de um crime absolutamente bárbaro, e esse criminoso ele precisa pagar de forma muito severa pelo crime que cometeu. O que a gente espera é que todo esse trabalho que é feito pela polícia com o uso de tecnologia seja recebido pela justiça com o mesmo senso de urgência e gravidade que a sociedade verifica diante de algo tão bárbaro como esse crime. A gente espera que, ao ser entregue, ao ser preso e entregue ao sistema judicial brasileiro, que as decisões sejam no sentido de fazer esse criminoso pagar pelo crime que ele cometeu e que ele sirva de exemplo para outros, para que no Brasil haja uma mudança do entendimento em relação ao cometimento de crime, para que criminosos, bandidos e aqueles que pensam em perseguir o caminho do crime, que eles entendam que o crime no Brasil não mais compensa, vai ficar nas mãos da justiça. Pois é, e para esse tipo de crime parece, ao que tudo indica, há uma justiça que muitas vezes é feita dentro das cadeias, dentro das penitenciárias, que é um tipo de crime que nem os próprios bandidos aceitam. Você, Dávila, quais são as considerações em relação a esse episódio muito triste, Essa estudante da USP que foi assassinada. A gente pode observar, inclusive, nessas gravações, nas imagens, que ela caminha, tinha desembarcado de um transporte público, caminhando pelo passeio, e aí esse homem aparece em passos acelerados. A gente pode observar o exato momento em que ele aborda a moça, muito assustada, e aí os dois ficam encobertos por esse muro, mas depois, possivelmente, ele acaba atacando e desferindo golpes e levando ela para um outro local. Não temos as informações de tudo que ele fez com ela antes de tomar a decisão de tirar a vida dela, caso as informações, naturalmente, sejam confirmadas. Ele é o principal suspeito. Você, Dávila, seus apontamentos e considerações em relação a esse crime bárbaro aqui em São Paulo. Crime bárbaro mostra quantas mulheres são vítimas todos os dias deste tipo de violência, não só um caso trágico desse que acaba em morte, mas violência doméstica, espancamento. Mulheres são vítimas disso. E aí é preciso duas coisas. Primeiro, a coragem das mulheres para cada vez denunciar mais esse tipo de crime, não quando são agredidas, porque isso é fundamental para a polícia começar a ter dados. É importante. Crime precisa combater com tecnologia, como bem disse o Beraldo, e com dados, Se as pessoas acabam tendo medo e não fazem
os devidos BOs e queixas nas delegacias, inclusive delegacias especializadas em mulheres, fica muito difícil para poder combater o crime. E é uma barbaridade o número de crimes contra mulheres que hoje existe no Brasil. Então, primeiro mostra a importância, como bem disse, da tecnologia da segurança pública para esclarecer, resolver, prender esses criminosos. Mas o segundo ponto é o mais importante. Quantos desses criminosos acabam realmente presos? Quantos desses criminosos não são libertados em audiência de custódia? Quantos desses criminosos realmente cumprem integralmente a pena? Porque essa é uma estatística muito importante. Porque senão as pessoas acabam não tendo coragem, as mulheres, né, acabam não tendo coragem de fazer as denúncias com medo que esses agressores amanhã estejam livres, leves e soltos e voltarão a cometer, agredi-las e inclusive matá-las. Pois é, a polícia identificou o principal suspeito e esse vídeo que ganhou principalmente o noticiário, as emissoras de televisão divulgaram esse vídeo que mostra o homem perseguindo, seguindo essa moça e ao final ele acaba atacando essa estudante da USP que perdeu a vida, Bruna Silva, que foi encontrada 4 dias depois nos fundos de um estacionamento, sem as roupas, somente com as roupas íntimas, muito machucada. Não há todas as informações em relação ao que ela passou. Eu acho que eles estão fazendo justamente essas verificações e a perícia mais adequada para identificar o que aconteceu com ela. Passar para o Roberto Mota, um caso de repercussão, a gente aguarda o avanço das investigações. Quais são os seus apontamentos e as considerações que a gente precisa fazer em relação a esse episódio, hein, Mota? Para os bandidos, tudo. Para a vítima, uma cova rasa e o esquecimento. Daqui a pouco ninguém vai mais ouvir falar de Bruna Silva. O nome dela terá sido esquecido porque nós vamos falar do nome de outras vítimas. O sangue de Bruna está nas mãos de quem protege os bandidos. É muita gente no Brasil. São ONGs, são ativistas, são políticos, são operadores do direito. Graças ao trabalho deles, bandido no Brasil não fica preso muito tempo. Em qualquer democracia, esse criminoso seria condenado a muitas décadas na cadeia ou à prisão perpétua ou até a pena de morte, mas não no Brasil. Em Belém do Pará, em abril desse ano, um bandido estuprou mãe e filha na frente do marido e depois assassinou o homem a tiros. A pena mínima estimada, somando todos os crimes, 2 estupros, assalto e homicídio, chega a 39 anos e 9 meses de prisão. Mas os meus amigos juristas me dizem, com remissão de pena e progressão de regime, o tempo real desse criminoso que estuprou 2 mulheres e matou o marido e pai pode cair para apenas 13 anos. Esse é o fruto do trabalho dos protetores de bandidos. Todo esse sangue, incluindo o sangue de Bruna Silva, está na mão deles. Pois é, e a partir desse caso, eu tenho observado, viu, Cristiano Beraldo, muitas mulheres preocupadas, mulheres que pegam transporte público, pessoas que eventualmente precisam se deslocar utilizando carros de aplicativo, as pessoas que fazem caminhadas em parques públicos, enfim, muitas mulheres preocupadas com a situação que elas se deparam, principalmente nas grandes cidades. E isso tem muito a ver com o que você disse, né? Flexibilização das leis, né? Os muitos dispositivos que permitem que criminosos deixem as penitenciárias, também tem o advento das saidinhas que seguem em operação, e aí a gente acaba caindo naquela sua observação, né? Se os condenados cumprissem as penas para as quais eles foram determinados, né? A justiça acabou determinando, impuseram a eles as regras e as leis que foram determinadas no nosso arcabouço jurídico,
se isso fosse cumprido à risca, já evitaríamos muitos crimes e muitos desrespeitos que a gente observa ao longo dos últimos anos, principalmente, né, Beraldo? Sem dúvida alguma, Caniato. O problema que vivemos no Brasil hoje é que a violência, ela se tornou algo comum e corriqueiro. A gente teve recentemente o caso de uma moça que também, numa volta para casa, se não me engano, ela estava trabalhando numa loja, numa volta para casa, desapareceu e foi encontrada morta. E isso é um evento que vai se tornando parte do cenário brasileiro, como se nada fosse. Hoje estamos falando deste caso, amanhã falaremos de outro, e por aí vai. O ponto é que está muito fácil cometer crimes, está muito fácil cometer crimes contra as mulheres. É preciso mudarmos a dinâmica de convívio social no Brasil. A polícia tem que estar presente, respaldada, bem treinada, bem equipada e ter o apoio para cumprir o seu papel, sem essa conversinha de que só pode puxar a arma se o bandido puser a mão na cabeça com a mão esquerda, porque se for com a mão direita ele não pode, ele só pode puxar a arma de choque. Ele só pode disparar se o bandido disparar primeiro, mas se for do calibre acima do não sei qual e com intenção de matar, porque se o bandido só disparar, o policial também não pode atirar. Quer dizer, o policial ele tem que morrer antes de agir e conter o criminoso. Essa é a lógica que impera vindo da justiça. Então, se a justiça está preocupada em punir policiais e não bandidos, qual é a esperança que temos de ver um caso como esse realmente impor ao criminoso a pena severa que ele merece, que ele precisa ter para que se acabe com o senso de impunidade no Brasil? Está tudo errado, está tudo invertido. Este Brasil que a gente vê vindo lá do alto da pirâmide do poder, que vai dando cada vez mais espaço para criminosos, esse tipo de criminoso perigoso, e tantos outros, e defesa de saidinha, e tantas outras militâncias que a gente vê na defesa dos direitos dos bandidos, a gente vê que este Brasil jamais vai impedir que mulheres sejam alvo desse tipo de ataque. Toda essa conversinha fiada de que há uma grande preocupação com a defesa das mulheres, dos vulneráveis, isso tudo é conversa fiada, porque as práticas não têm absolutamente nada a ver com aquilo que precisa ser feito para, de fato, as mulheres poderem sair às ruas e se sentirem seguras, para que homens e mulheres, jovens e idosos, possam sair às ruas e falar ao celular, sair às ruas levando as suas bolsas, sair às ruas usando aliança de casamento, sem medo de perder a vida por causa desses objetos. É uma situação muito delicada. Passa para o Mota, porque eu observei, viu, Mota, durante as análises que vocês fizeram, algumas pessoas enviaram aqui no nosso chat observações que sugerem que talvez a gente encontre um espaço diante desses crimes que a gente tem observado para pressionar os legisladores a revisarem as leis que tratam do uso das armas de fogo. Temos uma série de dificuldades impostas pelo judiciário, pela nossa legislação, o aumento dos bandidos nas ruas que recebem benefícios, saem das penitenciárias. Em muitos casos, talvez haja também um problema da falta de efetivo policial, principalmente nas cidades maiores, enfim. Mas é preciso também a gente olhar para a questão que envolve a possibilidade de armar a população, se não com armas letais, com armas não letais. Hoje em dia, inclusive, é possível, né, que mulheres tenham aquele taser, spray de pimenta. Não sei se isso seria uma alternativa.
Todo mundo tem direito à autodefesa armada, Caniato. Todo cidadão de bem que tiver o treinamento adequado, não tiver antecedentes criminais e tiver equilíbrio mental, deveria ter acesso fácil a uma arma para se proteger. Não há melhor forma de uma mulher se proteger do que com uma arma de fogo. Isso é claro. Essa história de efetivo na polícia é uma coisa que é muito mal colocada com frequência. Mesmo a polícia com o melhor efetivo do mundo não pode ter um policial ao lado de cada cidadão. Quando você tem um sistema de justiça criminal como o do Brasil, onde a impunidade é a regra, no mínimo nós deveríamos ter garantido esse direito da autodefesa armada, principalmente para mulheres. Eu não tenho esperança que esse caso da Bruna, ou que esse outro caso que eu citei, que aconteceu em Belém do Pará, acorde os nossos legisladores, porque o problema não se resume só a isso. Esse é um problema que vai muito além do Congresso Nacional. Essa ideologia de tratar o bandido como um pobre coitado, ela é ensinada em todas as escolas, principalmente nas escolas de direito. Os bacharéis em direito aprendem isso desde o primeiro semestre na universidade. Um bandido é um pobre coitado, prender é uma coisa errada, você deve ter o menor tempo de prisão possível e colocar o criminoso de volta às ruas para que ele seja ressocializado. E aí os bacharéis de direito depois fazem concurso e se tornam defensores públicos, promotores, magistrados, e essa filosofia infiltra o nosso sistema de justiça criminal. Essa é a situação do Brasil hoje. Felizmente, há muita gente trabalhando a esse respeito, pessoas que não precisam esperar a ocorrência de um crime bárbaro como esse. Existem pessoas no Brasil que há muito tempo trabalham para mudar isso e, finalmente, nós vemos os primeiros resultados. Eu mencionei aqui um fórum sobre segurança pública, do qual eu participei em Brasília, no qual, pela primeira vez, eu vi algumas das mentes mais brilhantes desse país em segurança pública dizendo a verdade. Eu vi políticos sentados na plateia, escutando. Nós hoje temos governadores como Tarcísio de Freitas, como Zema, como Ronaldo Caiado e vários outros que estão liderando a guerra contra o crime no Brasil. Agora, continua faltando um pedaço dessa guerra, que é a mudança na legislação. Está aí mais uma oportunidade para o Congresso Nacional. Façam isso e deem o nome à lei, o nome de Bruna Silva. É tanta lei horrível que é aprovada nesse país. Aprovem essa lei, acabando com a audiência de custódia, acabando com a progressão de regime, fazendo com que a saidinha acabe agora e não daqui a 20 anos, porque pessoas estão morrendo. Essa disposição do Congresso Nacional tem que incluir também a disposição de mudar o sistema de justiça criminal. Não é possível que magistrados continuem com o fetiche da pena mínima, condenando os criminosos à menor pena possível prevista em lei. Não é possível que criminosos perigosos continuem sendo soltos na audiência de custódia, como aconteceu no caso de sequestro que eu mencionei em São Paulo. 4 bandidos presos em flagrante depois de manter uma jovem em cativeiro. 3 foram soltos na audiência de custódia porque uma das criminosas disse que havia sido espancada pela polícia. Essa crise de segurança pública no Brasil não existe em nenhum outro país do Ocidente. Agora a gente aguarda coragem dos nossos homens públicos, principalmente dos congressistas, para fazer alguma coisa a respeito disso. Mas é sem discurso bobo, sem bravata, com muita sobriedade e determinação.